Bom dia, hoje é o dia 24 de abril e continuamos nossa meditação durante esse tempo de quarentena. Eu gostaria de ler com vocês Gálatas capítulo 1, verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Esse texto se encontra na carta de Paulo às igrejas da Galácia, na Ásia Menor. Essa igreja que começa muito bem, como todas essas igrejas do Novo Testamento e as igrejas de hoje também, mas a um determinado momento, certos irmãos, certos cristãos, vindo da Palestina, vão então ajudar o trabalho do Senhor nessa região, nessas igrejas da Galácia. E o Paulo vai chamar esse ministério deles de outro evangelho. Não que exista, ele diz outro evangelho, mas eles tentam passar um evangelho que é baseado sobre práticas, sobre com preceitos de homens, e não sobre Cristo. Uma coisa importante a saber-se é que o Evangelho de Cristo é uma mensagem única, que é baseada inteiramente sobre a pessoa de Cristo Jesus, Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo, e sobre a obra que ele, construída completamente sobre a obra dele na cruz, a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus. Isso é o Evangelho. O Evangelho fala de Jesus e da obra que ele veio realizar por nós aqui na Terra. Todo o resto, toda a tradição, toda a aparição, até um anjo, Paulo diz aqui, mesmo se um anjo, Gabriel, vem e diga, olha, eu vou anunciar para vocês um outro evangelho. Não acreditem, porque o evangelho de Cristo Jesus é único, é eterno, baseado em Cristo e na sua obra. Porque a graça de Deus, que ele fala aqui no verso 6, ela nos diz, você não merece nada, você não pode pagar pela sua salvação, e você não tem nada que você possa fazer para mudar essa situação. Ou você depende inteiramente da graça e do presente de Deus, a graça que te salva e te transforma e te educa, como diz Paulo, escrevendo a Tito, ou então é vapor. Então, qual é o perigo? O perigo é que esse outro evangelho, que não é baseado na graça de Deus, quando nos é anunciado, ele parece interessante. Por quê? Porque ele vai tocar o nosso ego. Vai mexer com o nosso ego. E esse é um problema sério do ser humano, é que o ser humano quer sempre estar sentado no trono. Esse mal de Lúcifer que existe no coração do homem, de sempre estar aparecendo, de sempre estar no pedestal. A graça só permite Deus no pedestal. Porque a graça, como diz Paulo aqui no capítulo 1, verso 11 e 12, isso que ele recebeu foi uma revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo abriu a cortina para que Paulo visse o evangelho. Jesus Cristo tirou o véu que cobria os olhos do Paulo para que ele visse o evangelho. Aquele homem, como a gente já falou numa meditação aqui, que foi completamente transformado no caminho de Damasco. Chegando em Damasco, Jesus aparece para ele, ele é transformado. E ele começa a ver. O nosso problema é que a gente é cego, muita gente ainda é cega, não viu, porque não foi tocado pela graça de Deus. E o que eles estão fazendo aqui, Paulo vai utilizar uma palavra que foi traduzida em português, que eu já não me lembrava mais, é perverter o evangelho. Na verdade, é como acontece em alguns países do mundo, onde um exército tenta tomar o poder, tá? Que a gente chama de coup d'état, em francês, coup d'état, que é utilizado em inglês, eu acho também, perverter o evangelho de Cristo é como se você chegasse no país de Deus, na cidade de Deus, com seu exército e tentasse tomar o poder. Ninguém pode fazer isso com o evangelho, mas é isso que a gente tem feito, tem tentado fazer. Substituindo o evangelho puro e perfeito de Cristo por um outro evangelho. Eu fico surpreso, diz Paulo, de ver a rapidez pela qual vocês saíram do evangelho da graça para ir para um outro evangelho. Um evangelho que não te transforma, que nunca vai te transformar. Só Jesus pode te transformar. Então, eu gostaria de encorajá-lo a voltar, se você se afastou, a voltar para o evangelho de Cristo, porque você não tem como pagar. Você não merece nada. Não tem nada que você possa fazer. E Deus já fez tudo. Aceite o evangelho da graça de Deus hoje. Ele vai transformar a sua vida.